Boa noite, povo de Deus, e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Glória a Deus. Amados, eu quero te convidar nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor, vinda direto do coração do Altíssimo para os nossos corações, para o nosso entendimento e para o nosso fortalecimento espiritual, amém? A palavra de Deus que está escrito lá em Mateus, do capítulo 10, do versículo 37, diz assim: Se tu amas teu pai e a tua mãe mais do que a mim, não é dignos de mim. Se tu amas teu filho ou tua filha mais do que a mim, também não és digno de mim. Aleluia. Quero apresentar nesse momento a palavra do Senhor, que Ele venha, através dessa palavra, falar conosco de maneira tremenda e que venha nos fortalecer, aleluia, através desta palavra, o nosso alimento espiritual. E que em nome de Jesus venhamos ter mais fome e sede da palavra de Deus, que é a nossa libertação, a nossa cura e a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Pois bem, amado, aqui Jesus menciona esse versículo tremendo, quando estava falando com os seus discípulos, aleluia, quando ele estava enviando os seus apóstolos, aleluia, para fazer a obra, para ir atrás, para ir até as pessoas que estavam necessitando de ouvir uma palavra, de um evangelismo, até mesmo de uma cura, enfim, para fazer a obra dele. Aleluia. Então Jesus aqui, ele está instruindo aqueles homens. E através da sua palavra, aleluia, ele deixa bem claro de qual maneira devemos buscar a presença de Deus, de qual maneira devemos agradar o coração do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então aqui quando ele diz: se tu ama teu pai ou tua mãe, teu filho ou tua filha mais do que a mim, não és digno de mim. Aqui Deus quer colocar, meu amado, Ele em primeiro lugar como prioridade nas nossas vidas. Aqui ele está declarando que Ele é a nossa prioridade, que Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos na nossa vida, mas que devemos buscar, devemos nos comportar de tal maneira, devemos nos comportar de que temos Deus em nossa vida em primeiro lugar e acima de tudo e de todos, até mesmo da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, enfim, da nossa parentela. Aleluia. Quando ele chamou Abraão, quando Deus chama Abraão e diz a Abraão: venha para o lugar para onde eu vou te mostrar. Saia da tua parentela, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e venha para o lugar aonde eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti grande nação. Consegue contar as estrelas do céu, os grãos de areia do mar? Não, pois assim será a tua descendência. Então, desde o início, Deus ele deixa bem claro que Ele tem que estar como prioridade nas nossas vidas. Quando muitas das vezes não temos tais atitudes, quando muitas das vezes colocamos coisas até mesmo insignificantes como prioridade nas nossas vidas, aleluia, como uma atividade, como digamos, um bem material, aleluia, como até mesmo nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. E Deus ele não se agrada disso, meu amado. Ele deixa bem claro aqui nesse versículo, aleluia, de Mateus, do capítulo 10, do versículo 37. Ele deixa bem claro que ele tem que estar acima de tudo e de todos. Mas não só no falar, não só da nossa boca para fora, mas sim na nossa forma de agir, mas sim quando nós estivermos diante de situações até mesmo difíceis, de situações bem complicadas. Por exemplo, vou citar aqui dois exemplos. Primeiro, Abraão. Deus, quando percebeu que Abraão estava muito apegado a seu filho Isaque, porque o Isaque era o filho da promessa. Até então, a sua esposa Sara, que tinha um nome anterior por Sarai, ela não podia ter filho, ela não podia gerar filhos, porque era uma mulher estéril, Deus tinha cerrado sua madre. Aleluia! Então ela não podia ter filho. Mas até que Deus envia um anjo e dá a notícia e manda a mensagem dizendo: olha, a sua esposa Sarai dará um filho varão, dará luz a um filho varão. Aleluia. E a Bíblia até relata que naquele momento ali, quando o anjo estava levando essa mensagem, dando esse recado, passando essa revelação, ali Sara, ela meio que dá uma risada, tipo de zombando talvez, assim, digamos. E o anjo perguntou: por que ri a sua esposa? E ela responde de lá: porque eu não posso ter filho. Eu sou uma pessoa de idade avançada, e sendo que eu sou estéril.
E ali o anjo disse para aquele casal: por um acaso há algo que Deus não possa fazer? Ou seja, há impossível para Deus? Para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então Deus deixou bem claro, aleluia, deixou bem claro desde o início que ele tinha que ser prioridade. E quando ele permite que Sara gere um filho varão, Isaac, chamado por Isaac, o filho da promessa, aleluia, a Bíblia relata que Abraão começa a se apegar muito no menino, começa a se apegar de uma maneira tremenda, que ele passa a esquecer mais a Deus, ele passa a deixar um pouco mais de lado as coisas de Deus e começa a se empenhar no seu filho Isaac, aleluia, ele e sua esposa Saraí. Tanto que ela entra em desavença com Agar, que era sua serva, no caso a concubina, né? E aí Agar procura fugir com seu filho Ismael, porque os dois não se entendiam. O tempo todo eles estavam em desavença, como duas crianças que ficam, né? É normal, crianças que não têm noção das coisas, naquela idade, na faixa etária de 3 a 5 anos, aleluia. E elas ficam brincando, e ali a brincadeira muitas das vezes acontece uma desavença que para elas é brincadeira. Então Abraão, irritado, né, ele começa a pegar no pé de Agar, e a sua esposa também, Saraí, no caso Sara, né? E Agar pega o seu filho e foge daquele lugar. E Deus fala com Agar também. Aleluia. Mas voltando aqui para o foco. Então Abraão começa a se apegar no seu filho Isaac. E Deus, percebendo, porque a palavra de Deus diz que ele tem ciúme de nós, ou seja, ele tem ciúme das nossas adorações. Ou seja, quando a gente começa a se apegar em algo, Deus ele começa a sentir ciúmes. Aleluia. Então ele começa a nos colocar à prova através daquele bem ou daquela pessoa, sei lá, qual seja a coisa que você esteja se apegando. Deus ele nos coloca à prova diante dessas coisas, diante dessas situações. E o que foi que ele fez? Colocou Abraão à prova e disse: Abraão, pega o teu filho, teu único filho Isaac, e leva para o lugar onde eu vou te mostrar, e lá tu me oferecerás como sacrifício. Então a Bíblia relata que Abraão foi junto com seu filho, já triste, aleluia, já foi triste, cabisbaixo, talvez até desacreditado, que ele poderia, que Deus poderia voltar atrás daquilo que ele tinha pedido para Abraão. E Abraão, mas mesmo assim ele foi fiel e teve fé e levou seu filho até o lugar onde Deus mostrou, onde ele faria o sacrifício. E a Bíblia relata que quando ele coloca o seu filho em cima do altar, quando ele pega o punhal que ele vai aplicar no seu filho, Deus manda ele cessar e pede para ele parar, para ele não fazer aquilo. E disse: Abraão, não faça isso, não faça mal algum ao seu filho, pois agora sei que tu me amas acima dele e acima de tudo e de todos. Aqui a tua fé foi provada e você foi aprovado. Então Deus ali, naquele momento ali, não permitiu que Abraão fizesse mal ao seu filho Isaac. E ele pediu para que ele olhasse para o lado e visse o sacrifício na qual ele ofereceu para Deus. E quando ele olha, está lá uma ovelha presa num galho de uma árvore. E ali ele pega a ovelha e sacrifica e oferece para Deus em holocausto. Amém? Então, ali Abraão foi testado porque estava apegado a seu filho. Estava tão apegado a seu filho que estava esquecendo de Deus. Aleluia! Então, Deus colocou ele à prova ali, né? Colocou ele à prova para ver até onde ia a fé dele, até onde ia a perseverança dele e a obediência dele. Quando muitas das vezes, meu amado, está acontecendo ao contrário nos dias de hoje. Pessoas que estão à frente de obras, à frente de ministérios, que estão deixando, aleluia, as coisas de Deus para se apegar nos bens materiais, para se apegar nos utensílios da igreja, para se apegar nas pessoas, para se apegar nos seus filhos, na sua família, e está esquecendo de Deus.
e está colocando Deus por segundo lugar, talvez até por último. Aleluia. E Deus não tem se agradado disso, principalmente dentro das igrejas, dentro dos templos. Aleluia. Então, se você está deixando a obra de Deus, se você está deixando a presença de Deus por causa de um filho, de uma mãe, de um pai, por causa de um parente, por causa de um bem material, por causa de algo que você adquiriu, que Deus lhe entregou como um benefício, como bênção, meu amado, comece a repensar e comece a refletir. Deus não se agrada dessas nossas atitudes. Aleluia. Que venhamos colocar Ele acima de tudo e de todos. Porque Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Aleluia. Outro exemplo, Eli, o sacerdote, tomava conta do templo. Era o sumo sacerdote do templo. E tinha 2 filhos que se chamavam de Ofni e Finéias. Aleluia. E ele deixava os seus filhos à vontade dentro do templo. Ou seja, os seus filhos eram 2 filhos que eram desobedientes ao seu pai, não respeitavam o templo sagrado de Deus, não respeitavam o altar, não respeitavam as coisas de Deus, não respeitavam os sacrifícios que ofereciam para Deus. Aleluia. Então eles estavam ali meio que desrespeitando as coisas de Deus, e Eli, sabendo disso, não tomava uma atitude, porque era apegado aos filhos, porque deixava-se fazer a vontade dos filhos, ao invés de se fazer a vontade de Deus. Mas no fim do seu ministério, aleluia, ele até se arrepende, mas já é tarde, porque quando acontece, de uma guerra entre o povo de Deus contra os filisteus, então Ofni e Finéias, eles pegam a Arca da Aliança e levam como forma de proteção, achando que ali através da arca eles iam ganhar mais uma batalha, mais uma guerra. E seu pai nem queria que eles levassem a arca, mas mais uma vez eles desobedeceram a seu pai Eli. E Deus já não estava mais com eles. Deus já não estava mais ali com aquela arca. Aleluia. Então quando eles levam a arca, que eles vão combater os filisteus, eles perdem a guerra, são mortos na guerra, e todos aquele povo foi morto ali. E quando Eli soube da notícia, a Bíblia relata que Eli tomou um susto, e ele estava sentado numa cadeira. E quando ele toma um susto, ele tomba para trás, cai da cadeira, e bate com a cabeça numa pedra, e morre, e bate com a cabeça numa pedra, não sei se é numa pedra ou pescoço, só sei que ele quebra o pescoço e morre. Aleluia. Então o fim de Eli foi triste, e ele não pôde conter os seus filhos diante da presença do Deus Altíssimo, porque ele deixava os seus filhos à vontade. Eles faziam o que queriam dentro do templo, eles desrespeitavam o templo, eles confundiam. Digamos assim, eu já imaginando, o meu pai é o sumo sacerdote, então meu pai manda, então nós também mandamos, então nós fazemos o que quisermos, que nada vai acontecer com nós. Ou seja, eles não temeram a Deus, não tiveram temor ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando Deus levantou a mão, aleluia, já foi tarde para eles. Não tinha como mais se arrepender, não tinha como mais voltar atrás, não tinha como mais pedir misericórdia, nem seus filhos, e tampouco seu pai Eli, que era o sumo sacerdote do templo. E Samuel foi criado por ele, porque Samuel também foi um filho de uma promessa da sua mãe Ana, aleluia, que fez um pacto com Deus, fez um propósito com Deus, dizendo: se o Senhor me der um filho varão, eu te darei por toda a vida dele como teu servo. E Samuel foi crescendo, e Samuel foi levantado como um profeta, foi levantado como um grande homem de Deus, ao ponto de ungir a Davi, que foi o rei de Israel, e que foi um dos maiores reis que Israel teve. Aleluia. Então, meu amado, para a nossa reflexão, você que está à frente de uma obra, você que faz parte de uma liderança, que está à frente de uma liderança, cuidado.
Cuidado com as coisas de Deus. Prioriza sempre as coisas de Deus. Não deixe que o seu coração, que o seu sentimento pelas pessoas, pela sua parentela, fale mais alto do que as coisas de Deus, do que a presença de Deus. Aleluia. Não confunda, aleluia, não confunda ministério com mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está à frente, você está para cuidar da obra de Deus. Você está para manusear as coisas de Deus. Você foi escolhido para cuidar, para manusear, para instruir as pessoas que estão ao seu redor, que estão junto com você. E para colocar, aleluia, ordem e decência, como diz a palavra de Deus, que na casa dele tem que ter ordem e decência. Mas você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode excluir, rejeitar as pessoas que fazem parte do seu rebanho, as pessoas que estão ali junto com você para multiplicar na obra de Deus, por causa de um bem, por causa de uma angústia, de uma ira, de uma decepção, por causa de qualquer coisa. Você não pode tomar atitudes precipitadas, porque Deus com certeza não vai se agradar das suas atitudes. E lá na frente Deus pode lhe punir por isso. Então cuidado. Tenha o exemplo de Eli e o exemplo de Abraão. Aleluia. Um ali obedece a Deus e outro não. O que obedeceu a Deus, Deus voltou atrás e não permitiu que Abraão tocasse no seu filho. E o outro, Eli, que de nenhuma maneira ali mostrou arrependimento ou obediência, foi punido junto com seus filhos. Então, que essa palavra venha para a nossa reflexão, meu amado, para a minha e para a sua reflexão, e que você venha tomar conta da obra de Deus com excelência, com obediência a Deus, em primeiro lugar, colocando Deus acima de tudo e de todos, levando a sério e levando como prioridade as coisas de Deus, porque Deus é prioridade na nossa vida. E se você nesse momento, você foi tocado por essa palavra, se você foi tocado pelo Espírito Santo, eu te convido nesse momento, aí do outro lado desse vídeo, você que está me vendo, que está me ouvindo, feche os seus olhos porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Amém. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, Deus, eu te apresento a cada um que está vendo, Pai, este vídeo, ou que está ouvindo do outro lado desta tela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcance essas pessoas, Pai, dê direção, dê sabedoria, para que elas venham conduzir, aleluia, as tuas coisas, Pai, as tuas responsabilidades na qual o Senhor entregou para cada uma delas, de maneira excelente, com excelência, com ordem, com decência, Pai, te colocando sempre como prioridade, Deus, porque Tu és prioridade nas nossas vidas. E desde já, Pai, te agradecemos por nos escolher dentre tantos, Pai. E se tem alguma pessoa nesse momento, do outro lado deste vídeo, que ainda não tem uma responsabilidade na Tua obra, que até mesmo ainda não te confessou como seu único e suficiente Salvador, que ainda não foi batizado nas águas, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu já profetizo, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa vai ser um grande instrumento nas Tuas mãos e que vai multiplicar para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, e te colocando como prioridade, Senhor. Te colocando acima de tudo e de todos. E o Teu nome sendo glorificado. Que o Senhor venha, Pai amado, nos fortalecer cada vez mais, lançar por terra todo o mal, toda obra maligna contra nossas vidas, todos os espíritos malignos, aleluia, todo levante que seja lançado por terra, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha tomar a direção das nossas vidas, do nosso ministério, das nossas ações, dos nossos comportamentos, Pai. Que venhamos ser um grande exemplo diante da Tua obra, diante da Tua presença, perante as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, venha em nosso favor, Senhor.
É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza da vitória. E você que está aí do outro lado, diga amém, glória a Deus. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço o tempo que você deu para ouvir e para ver este vídeo, essa palavra abençoada, em nome de Jesus, e até uma próxima vez. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, seja qual for a hora que você esteja assistindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.